Ok, alunos do segundo ano. Eu, na aula passada, terminei o capítulo 3, que falava sobre a sociedade açucareira. Na aula de hoje, nós iniciaremos o capítulo 4, que trata sobre escravidão e resistência. É claro que quando eu falo essa temática, o capítulo 4, escravidão e resistência, eu estou me referindo a questão escravagista presente nas Américas e nesse caso, evidentemente, no Brasil. Só que numa primeira análise relacionada ao nosso conteúdo, eu lhe proponho uma análise de modo genérica. E quando falo de modo genérico, eu estou me referindo a uma questão mais abrangente. Eu não estou restringindo nosso espaço de discussão dentro do território brasileiro. Embora mais adiante nós trataremos do território brasileiro e o seu processo de escravidão. O fato é que está na tela de vocês aí a questão da escravidão a partir do tráfico negreiro. E esse termo é utilizado porque propõe uma prática comum na obtenção de escravos para suprir a demanda de mão de obra nas Américas, principalmente. Contudo, escravidão já existia no continente africano, mas não existia do modo como veio existir a partir do processo de colonização das Américas. Ok? Aí vamos lá. Escravidão foi uma prática tão antiga quanto perversa. Foi aplicada de maneira diversificada entre os povos que adotaram. Ou seja, vários povos adotaram a questão de escravidão, contudo, ela foi diferente de ambiente para ambiente. Os mesopotâmicos, os gregos, os romanos, os astecos, os incas, entre muitos outros povos, costumavam transformar escravos, os adversários e prisioneiros derrotados em conflitos armados. Escravidão era uma prática comum, contudo, tinha uma conjectura diferente relacionado à sua utilização. Os árabes já adquiriam africanos no centro-sul da África para negociá-los na região do Mediterrâneo Oriental, muito antes dos europeus. Entre os fatores que favoreceram este comércio, podemos destacar o conflito entre povos dessa região. Certos grupos africanos costumavam prender seus rivais para depois vendê-los como escravo a comerciantes estrangeiros. Ou seja, a África é um país muito multicultural, e todos os povos não são homogêneos. Existem tribos rivais dentro do continente africano e estas brigam constantemente por territórios. A partir daí escraviza os perdedores e entende que pode ganhar, se pode ganhar algum lucro além do território, então vamos vender esses indivíduos. A estimativa que no período de 650 a 1600 tenham sido levados para o mundo islâmico Norte África cerca de 4.820.000 escravos. É claro que só são estimativas essa questão dos escravos aí que eu estou falando. Por quê, professor? Porque não se tem certeza com relação a essa questão. Na Europa, os portugueses foram os primeiros a realizar comércio de escravos africanos através do Atlântico, e seguido por holandeses, ingleses e franceses. Isso foi possível porque os portugueses teriam dominado muita região no litoral da África, quando fundaram feitorias ao longo dos séculos 15 e 16, e estabelecido alianças com comerciantes e soberanos locais.
O tráfico negreiro realizado pelos europeus a partir do século XVI uniu interesses de grupos escravistas em 3 continentes, África, Europa e América. Ou seja, 3 continentes aí precisavam da mão de obra africana. Cada um com sua perspectiva. No caso da América, eram os colonos que precisavam de mão de obra para suprir as suas lavouras, precisavam de mão de obra. No caso da Europa, precisava de mão de obra na colônia para que estes produzissem matérias-primas para os produtos manufaturados. No caso da África, os africanos precisavam de dinheiro, precisavam de produtos manufaturados e em troca disso davam escravos africanos para que os europeus levassem para a América. Essa relação entre esses 3 continentes se chamava-se comércio triangular. Grave bem, comércio triangular. É uma questão certíssima de prova sobre o comércio triangular. Então, você pode observar aí que a maioria dos escravos vieram da África Central. Vieram da África Central, geralmente de Angola e do Congo, mas também das regiões da Nigéria e Daomé, que é o Benin, Guiné e assim sucessivamente, ou seja, da África subsaariana. Os impactos de comércio no comércio de escravos. Devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos acabaram desterrados, arrancados da África e escravizados. Segundo o historiador Patrick Manning, além do tráfico, outras condições, epidemia, seca, fome, dificultaram o crescimento da população africana até o século XX, pois o número dos que nasciam eram praticamente igual à soma dos que morriam e dos que eram vendidos como escravos para fora do continente. Nessa parte do livro de vocês, nós estamos tratando sobre os impactos do comércio de escravos, tanto na África como nas nações, nos territórios que eles foram ocupar. No caso da África, a população se estagnou, ou seja, não ia para lugar nenhum, pois os que morriam, os que eram traficados, entravam dentro da estatística e a África decaiu populacionalmente nesse período. Aí você diz, e quantos africanos saíram de lá? Não existe um número preciso. O fato é que acredita-se que entre 10 e 20 milhões saíram da África nesse período. E vieram para onde? Para as Américas. É muita gente aqui nas Américas. Então, os estragos foram irreparáveis nesse sentido. Os estragos não tinha como não ser reparado. Então, vejam só, pessoal. Na próxima aula nós iniciaremos a nossa reflexão sobre essa questão dos escravos a partir do tráfico negreiro do Brasil. Nós falamos de modo geral no continente africano. Essa foi minha aula. Espero ter sido compreendido. Tenha uma boa aula e até a próxima, ok?